transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde. Hoje vamos estar realizando a primeira rodada do evento TOTS Responde. O tema hoje é DIRF 2021. Então, o pessoal da consultoria, vai estar apresentando essa parte conceitual da lei. Depois a gente vai ter o time de produto da linha RM do RH, falando um pouquinho sobre a parte do produto. E também vamos ter o pessoal do time do fiscal, que eles também vão falar sobre a questão do produto para entrega da DIRF, tá bom? Então, alguns avisos. O microfone de vocês vão permanecer fechados. Caso surja alguma dúvida durante a apresentação, vocês já podem enviando para a gente nessa abinha aqui da ferramenta, na parte de perguntas, tá? Que a gente já tem o pessoal no apoio para estar respondendo. Só que a gente também costuma deixar para o final algumas dúvidas, que a gente também acaba respondendo no final. Se caso a gente não conseguir responder todas, vocês sabem que vocês podem abrir ticket, que a gente está aqui à disposição, tá bom? Essa apresentação, ela está sendo gravada. Eu vou estar disponibilizando para vocês depois no espaço legislação, que eu vou mostrar o endereço para vocês também, tá bom? Caso dê alguma coisa no vídeo ou no áudio, vocês podem ir mandando aqui também, que a gente vai acompanhando, tá bom? Tanto a minha apresentação como a apresentação da parte do RH e do fiscal, eu vou disponibilizar aqui na ferramenta para vocês. A do fiscal eu já subi, a minha e a do pessoal do RH eu vou subir até o final da apresentação, para vocês fazerem download, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg. Eu ingressei na TOTUS em janeiro de 2019. Eu sou formada em administração de empresa e eu fiz especialização em recursos humanos. Eu tenho mais de 14 anos no departamento de recursos humanos, departamento de RH. E eu faço parte do time da consultoria de segmentos e a gente fica alocado na matriz em São Paulo. Então, qual é a nossa programação de hoje? Eu vou falar um pouquinho da parte conceitual da DIRF, e vou trazer alguns conteúdos relevantes para vocês. Depois, como eu falei, a gente vai ter a linha de produto RM, tanto a parte do RH como a parte do fiscal, falando um pouquinho para vocês sobre o produto, tá bom? E a gente acaba reservando o momento final para as dúvidas. Então, vamos falar da DIRF, Essa aqui é uma das obrigações que as empresas devem realizar. A gente pode dizer que a DIRF ela é sempre feita pela fonte pagadora, a fonte pagadora que deve enviar uma série de informações. Essas informações são de cunho tributário para a Receita Federal, As empresas têm que enviar isso anualmente. Então, independente da forma de tributação da empresa, a empresa deve declarar, deve apresentar todas aquelas retenções de pagamento, tanto de pagamento como também de crédito, na questão do imposto de renda, na fonte para a Receita Federal, tá bom? Então, aqui eu estou trazendo para vocês, em novembro de 2020, a Receita Federal publicou a instrução normativa número 1990. Nela traz algumas particularidades sobre a entrega, tá? Acho que todo mundo já está habitual, esperando sempre essa instrução normativa vir para ver se veio alguma mudança ou se não veio, Então, ela já foi publicada em novembro e depois, em janeiro, a gente teve a publicação do programa gerador, onde ele já está disponível para download, tá? Para as empresas começarem o quê? Realizar as suas entregas. Então, falar um pouquinho sobre também o objetivo da DIRF, Como eu já comentei, ela é uma obrigação da fonte pagadora. Então, tanto pessoa física como empresa que efetuou qualquer tipo de pagamento e teve alguma retenção, precisa declarar a DIRF, tá? O objetivo da DIRF é o quê? Informar a Receita Federal todos aqueles valores de imposto de renda e outras contribuições também, que foram retidas, em pagamentos a terceiro. Isso porque a Receita ela faz um cruzamento de informações com outras obrigações também que as empresas acabam entregando. E o quê? Para ver se não tem sonegação de imposto, Para evitar qualquer tipo de sonegação fiscal
tanto de empresa como de pessoas físicas, enfim, porque depois que a empresa acaba, né, fazendo a sua declaração da DIRF, também vem a pessoa física fazer a sua declaração, né? Então, nada mais é o quê? Para fazer um cruzamento de informações. E quem deve, né, entregar a DIRF? Como eu falei, são, né, qualquer empresa ou pessoa física que fez qualquer pagamento, né, precisa fazer essa entrega. Então, ele é um documento obrigatório, tanto para pessoa física ou jurídica, que, como eu já mencionei, que efetuaram qualquer tipo de retenção na fonte, né, qualquer retenção de imposto de renda. E também aquelas que fizeram contribuições relativas à folha de pagamento, né? Se a gente vir para o nosso cenário, a gente está falando de funcionário. Então, o quê? Se qualquer funcionário que teve, né, durante o ano calendário anterior, qualquer tipo de retenção, a gente precisa fazer essa declaração, né? A lei também fala de algumas obrigatoriedades, né, que são aquelas empresas individuais, jurídicas de direito público, a gente tem estabelecimentos que são matrizes de pessoa jurídica, de direito privado também. Temos aquelas empresas que ficam domiciliadas no país, inclusive também aqueles condomínios, também tem que fazer a DIRF, né? A gente tem também a questão de empresas filiais precisam fazer declaração de DIRF, até aqueles representantes de pessoas jurídicas com sede fora do Brasil também, como associações, organizações sindicais, órgãos que acabam fazendo, né, cuidam de mão de obra, né, de trabalhadores portuários, também precisa fazer, como também aqueles candidatos, né, a cargos eletivos, inclusive entra nesse mérito também aqueles vices ou suplentes, eles também devem fazer a declaração da dívida, tá bom? E falando um pouquinho sobre o prazo, né? A gente sabe que sempre é no começo do ano, não tem jeito. E essa, a DIRF 2021, que é o ano calendário 2020, ela deve ser apresentada até dia 26 de fevereiro, né? Então, a gente tem um mês aí para fazer essa DIRF, né? E a empresa tem que entregar até as 23 horas e 59 minutos, tá bom? A gente tem alguns casos específicos, né? Então, para aqueles casos de que a empresa teve extinção, a DIRF ela deve ser enviada no ano calendário que ocorreu a extinção, tá bom? Ou até então, o mês, né, que ela teve qualquer evento, tá? Subsequente. Então, se eu tive alguns movimentos que deu até o mês de abril, é naquele mês de abril que eu vou fazer a minha DIRF, tá? Agora, se eu tive a minha empresa, ela teve movimentação até janeiro de 2021, eu tenho que entregar a DIRF até o mês de março daquele mesmo ano calendário, tá bom? Isso é uma coisa que não mudou, né? A gente vem todo ano, só atualiza o mesmo ano calendário. Sobre as penalidades, né? Como eu falei, a DIRF é uma obrigação acessória. A gente sabe que qualquer obrigação acessória, a falta dela gera uma multa, né? E a DIRF não é diferente, então, na falta da sua entrega, as empresas ou pessoa física vai gerar uma multa. Essa multa, ela chega a ser de R$200, tá? Para pessoa física, empresas que são enquadradas no Simples, empresas que estão sem movimentação e empresas que estão ativas, né? Chega a ser a R$500. Lembrando que a gente também tem 2%, tá? Limitando ao mês, chegando até 20%, tá? Então, essa multa, ela sempre costuma ser aplicada após a atuação, tá? Após a Receita Federal atuar, fazer a atuação da empresa, né? Verificar o que está acontecendo, eles geram a multa, tá bom? E sobre guardas das informações, né? Acho que principalmente o pessoal de RH, quando a gente fala de funcionário, né? Porque nem sempre os funcionários falam se prestam serviço em outra empresa, ou se realmente tem outra fonte pagadora, né? Ou se recolhem por fora, a gente acaba não sabendo, né? Não tem como o RH saber, só se o funcionário falar. Então, o que a gente fala de guarda de documento, né? As empresas que são os declarantes das informações devem guardar os documentos dos seus contribuintes num prazo de até 5 anos, tá? Isso tanto para um colaborador ou como uma empresa terceira solicitar essa informação,
como também se tiver alguma fiscalização, tá? Se a empresa for autuada, tudo, ela precisa mostrar isso para o fisco. Então, essas informações, essas guardas das informações, elas devem ser guardadas pelo menos durante 5 anos, tá bom? Aqui eu estou trazendo para vocês as retenções mais comuns, né? Eu acho que no RH a gente consegue ver sempre, né, a 0561, que é a já de praxe, que está ali, que é o salário do funcionário, né? As retenções efetuadas na 0561. Mas a gente também tem algumas outras retenções que são comuns, não para o RH, né, mas sim para outros departamentos, que é a 1708 e a 5952, tá? Essas daqui são as principais declaração que a gente acaba entregando para a Receita Federal. Falar um pouquinho sobre o layout para vocês. Não sei se todo mundo já teve acesso, se todo mundo já olhou, tá? Mas ele foi disponibilizado até antes, né? No ano passado. Ele costuma sempre ser no final do ano. Para nossa surpresa, ele foi disponibilizado em julho. E a gente da consultoria, a gente tem já esse hábito de fazer a conversão do layout, né? Até para ver os campos que mudaram, que foram contemplados, o que não foi. Então, caso alguém queira, né, ver o layout em Excel, aqui está o endereço, tá? Do espaço legislação. Lá tem esse íconezinho do Excel, vocês podem apertar, fazer o download e acompanhar, tá? Para ver se teve alguma mudança, se não teve, bem legal. A gente sempre costuma fazer isso com todos os layouts, tá? De todas as obrigações. Aí vocês podem dar uma olhadinha lá. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques, né, de 2021. Acho que o principal do RH foi essa ajuda compensatória, né, mensal. Então, aquelas empresas que acabaram passando pela redução de contrato de jornada, suspensão de contrato, né, e que tiveram que complementar a renda, né, o salário do colaborador, teve que fazer aquela ajuda compensatória, né, que foi a MP 936, que é aquela que acabou virando lei, 14.020, trazia essa obrigação das empresas, né. Então, o que a gente precisa ter de atenção? Essa verba é uma verba de natureza indenizatória, né, ela não integra o salário, então ela não entra para a base de cálculo de R. Só que essa verba ela tem que ser declarada na DIRF, tá, gente? Então, eu não sei se vocês já abriram, já viram como que tá o layout da DIRF, mas ela tem que ser declarada no campo outros, tá? Na subficha, na parte de rendimentos isentos, tá bom? Isso está bem aqui especificado no PPT para vocês, tá? Isso eu vou deixar disponível para vocês na ferramenta. Assim que eu terminar minha apresentação, vocês podem dar uma lidinha depois, tá bom? Trazendo mais atenção, né? Então, isso a gente costuma pegar sempre as coisas que são as principais dúvidas da DIRF, tá? Eu sei que a gente está no comecinho, às vezes a gente nem tem tantas dúvidas assim, mas a gente traz, às vezes pode ser até dúvidas do ano passado, né? Então, estou obrigada a informar beneficiários que não tiverem imposto retido na fonte. A gente precisa fazer a declaração de todos aqueles que pelo menos tenham ocorrido, né, alguma retenção durante um único mês, tá? Eles precisam estar dentro da DIF. Os valores, né, de salários recebidos durante o ano continuam o mesmo, não teve alteração. Então, os colaboradores que tiveram igual ou superior R$ 28.559,70 de benefício no ano calendário de 2020 precisam ser declarados, tá bom? E na questão daqueles empregados sem vínculo, né, ou questão de aluguel ou hortes, precisa ser declarado se foi acima de R$ 6.000, tá? Isso é uma exigência que já vem há anos, tá? Não teve alteração nenhuma. Em qual estabelecimento a gente tem que entregar a DIF, né? Sempre, desde 1999, tem que ser transmitido pela matriz, tá? As filiais todas têm que ir com o CNPJ da matriz, tá? Qual a multa pelo atraso na entrega do comprovante para os funcionários? Aqui a gente está entrando na questão de funcionário, tá? A gente tem uma data também que a gente precisa entregar para eles. Se a gente não fornecer isso, a gente vai, o quê? Eles podem denunciar na Receita e a empresa ficará sujeita a uma multa de R$ 41,43 por documento. Então, a gente está falando por funcionário, tá bom?
E acho que uma coisa que o RH está esperando bastante, né? Quando a DIF será substituída? A gente viu que esse ano, né, a gente teve tantas mudanças, tudo aquilo que a gente esperava que fosse acontecer, não aconteceu, aconteceu coisas novas. Mas a DIF, ela vai ser substituída? Sim, a gente cruza os dedos que vai. Isso já foi divulgado na REINF, né? Que é a REINF que vai substituir a DIF, né? Só que a gente ainda não tem nenhuma previsão para isso. Então, agora a gente já está em janeiro, né? Então, a gente já sabe que 2021 não tem como ser substituída, né? Porque a gente já teve rendimentos aí que a gente já declarou em janeiro. Então, 2021, acredito eu que não tem como, né? A gente precisa ter o quê? Pelo menos um ano inteiro lá dentro da REINF. Mas a gente espera isso ansioso, a gente acompanha, né? Para ver quando que isso vai acontecer. Mas a gente já sabe que vai ser pela REINF, tá bom? Agora, saindo um pouquinho do RH, né? Mas a questão de PIS, PASEP, a questão de COFINS, CSLL, que é uma questão de nota, se houve retenção, né? As pessoas jurídicas efetuar a referida retenção deve apresentar à Receita Federal a declaração de imposto de renda, nela discriminada mensalmente, né? As somatórias dos valores pagos e creditados, tá? Então, isso sai um pouquinho do RH, tá? Mas aqui a gente traz porque é uma dúvida e pode ter alguma pessoa do fiscal aqui para ver como que vai gerar a DIF do fiscal também, tá bom? Então, isso é uma dúvida sempre que cai lá, isso tá na perguntas e respostas da Receita, por isso que a gente está trazendo, tá bom? E aí, falando um pouquinho, quais deduções do trabalho assalariado deve constar, né? Então, a gente sabe que a gente tem que declarar, né? O RH tem que colocar lá os dependentes, as contribuições previdenciárias, se teve contribuições para entidade de previdência privada, né? Se o colaborador tem previdência privada, tem que declarar. Se o colaborador tem desconto de pensão alimentícia, né? Isso veio através de documentos, tudo que a empresa faz, essa retenção do funcionário, isso tem que ser tudo declarado na DIF, tá bom? Falar um pouquinho sobre a declaração de férias, né? Como a gente sabe, a remuneração correspondente a férias, ela é deduzida dos abonos legais, né? O que a lei pede para a gente fazer. E o quê? E a gente tem que tirar aqueles descontos informados que têm rendimentos isentos. Então, ele deve ser somado às informações em um mês que tenha sido ocorrida a efetivação do pagamento, tá bom? Procedendo da mesma forma em relação ao respectivo retenção de R e as deduções, tá bom? A gente tem que declarar as verbas de férias. Como também as verbas de 13º, né? Só que a gente sabe que verba de 13º, ela tem o seu campo próprio, tem que fazer a redução também, tá bom? Alteração no regime de tributação da folha, né? Se a gente tem, a empresa faz o recolhimento de regime caixa, quer mudar para competência, né? Como também lucro presumido, lucro real. O que acontece? A gente não pode fazer essa mudança durante o ano calendário, tá, gente? A gente tem que, o correto é sempre esperar terminar o ano e iniciar no próximo ano, tá bom? Para isso sair certinho na DIF, para a empresa não ser atuada, tudo certinho, tá bom? A parte conceitual era isso, né? Não tem muita coisa, né, gente? Não mudou nada, eu acho que o que as pessoas mais esperam é essa mudança aí, que a gente pare de entregar a DIRF, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do espaço legislação, como eu até mencionei no começo, que eu ia mostrar onde vai ficar esse vídeo, né? E onde vocês também encontram a página da DIF, onde vocês encontram o layout, todas essas informações, né? Então, para quem não conhece, o endereço é espaçolegislação.com, tá? Toda vez que vocês forem abrir essa página, aparece esse pop-up, perguntando se vocês querem receber um conteúdo gratuito, tá bom? Caso queira receber todo esse conteúdo que a consultoria acaba disparando, vocês têm que colocar o e-mail de vocês e receber conteúdo. Isso é até uma exigência por conta da LGPD que entrou, né? A gente não pode enviar nada que a pessoa não solicite. Então, se vocês tiverem interesse, só preencher aqui.
Então, aqui a gente sempre traz as principais mudanças, né, as principais obrigações que a gente tem. Então, estamos aqui com as 4 principais obrigações do momento, né? A REINF, o E-Social, que a gente sabe que os dois aí estão andando juntos e que vem bastante emoção para o RH e para o fiscal também. A gente tem a LGPD que já está em vigor, mas acaba sendo um pouco de incógnita para as empresas ainda. A gente tem a DIRF. Vou entrar aqui para vocês rapidinho. Então, aqui, gente, vocês vão encontrar tudo que eu falei para vocês, a questão do objetivo, quem é obrigado, os prazos, o layout, tá? Só vocês clicar aqui que vocês abaixam na máquina de vocês, tá bom? Questão das multas, a questão dos eventos, tá? Informação sobre o produto, tá bom? Aqui, ó, RM. Se vocês quiserem ir lá para a página do produto RM, vocês podem também clicar aqui que ela te direciona para lá, tá bom? Aqui a gente tem uma página onde a gente deixa um calendário de obrigações. Então, quando que eu tenho que entregar a DIRF? Entra aqui que vai estar lá o prazo, dia 26 de fevereiro. Ah, quando que eu tenho que mandar o evento do E-Social? Vem aqui no calendário que vocês também conseguem ver, tá? Quando eu tenho que entregar desse TF Web? Esse calendário é um calendário de obrigações. Vocês vão encontrar tanto a parte de RH, fiscal, tudo aqui. Mas tem filtro, tudo bonitinho, tá bom? Aonde vocês encontram os vídeos? Os vídeos ficam aqui em novidades, tá? Biblioteca. Vocês clicar aqui, vocês vão ser remetidos para a playlist da consultoria, tá? E aqui fica todos os nossos vídeos. Então, hoje de manhã a gente já teve a DIRF com o pessoal da linha DataSul, que já tá aqui, tá vendo? A gente teve eventos do E-Social essa semana também, já. Quem não assistiu, perdeu, pode entrar aqui e assistir, tá bom? Então, é aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente tem aqui, ó, eventos TOTS Responde. São os eventos que são conduzidos pela consultoria, que sempre também tem a participação da linha de produto, tá? Então, a gente teve aqui o mês de janeiro, né? Social e tem a DIF que a gente está fazendo hoje, só que a gente já tem a programação para a segunda rodada, tá? Segunda rodada da linha RM vai ser no dia 18/2, na parte da tarde, às 15 horas. Foi o que eu falei lá no começo, às vezes na primeira rodada a gente nem tem tantas dúvidas, né? Como a gente vai ter na segunda, porque a gente vai começar a entregar e vai ver as particularidades que vai surgindo aí. Então, eu convido vocês para participar dia 18 também, tá? Só clicar aqui e se inscrever. Eu acho que da minha parte era isso. Eu vou subir para vocês o meu material, tá? Na página, aqui para vocês terem o download, tá bom? E aí eu vou passar agora para a Shirley, que ela é da linha de produto RM, e ela vai falar sobre a parte do RH, tá bom? O microfone vai ficar mudo, que a gente vai mudar de apresentador, tá? Só um instante, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar para vocês a DIRF 2021 no produto TOTS Folha de Pagamento. Meu nome é Shirley, eu sou analista de negócio do módulo Folha de Pagamento da linha RM e atuo junto com os Product Owners do E-Social e da Folha de Pagamento. Nós iremos falar sobre os prazos e versões disponibilizados da DIRF 2021, as novidades que nós tivemos também que foram implementadas, né? Vamos falar de algumas parametrizações necessárias para gerar a DIRF, falar sobre a emissão e algumas dicas e soluções mais para os usuários, né, de algumas dúvidas que são recorrentes que nós temos hoje no nosso atendimento.
Primeiro, sobre os prazos e versões. O prazo da entrega da DIRF, como já foi falado pela Milena, é até dia 28 de fevereiro, até as 23h59. Nós disponibilizamos as alterações da DIRF nos patches 12.127.332 ou superior, 12.122.241 ou superior, 12.129.183 ou superior e 12.131.100 ou superior. Esses patches já estão disponíveis na central de downloads desde o dia 20 de janeiro para todos os clientes. As novidades da DIRF agora. Nesse ano, a DIRF ela teve somente 2 alterações, né? Uma foi com relação ao registro DIRF, né? Que já é todo ano, já tem essa alteração, que é com relação ao ano calendário, né? Podendo ser 2020 ou 2021, dependendo se for, por exemplo, gerar uma DIRF de extinção de empresa. E o ano base, que é 2021. Também teve alteração com relação ao campo identificador da estrutura de layout, né? Que foi alterado o código, e agora todos os relatórios da DIRF que são gerados no nosso produto geram com esse relatório a partir daqueles patches. Também tivemos uma alteração do nível do registro INFPA e RTPA, referente ao IDREC 1889, que é do RRA, onde que ele passou a ser disponibilizado no arquivo da DIRF, após o registro RTPO. Antes, ele era disponibilizado abaixo do registro quantidade de meses do registro RRA. Agora, falando também um pouco sobre a ajuda compensatória, que a Milena já até destacou ali na apresentação dela, a DIRF ela orienta, né, que essa verba ela tem que ser enviada através do campo outros especificar. O RM ele já atende, né, essa necessidade da DIRF, nessa solicitação da DIRF, sendo que, no caso, esse campo ele é configurável. Nós iremos disponibilizar uma documentação no TDN com passo a passo de como fazer para informar essa ajuda compensatória na DIRF. Agora vamos falar um pouco sobre algumas parametrizações necessárias para gerar a DIRF. Primeiro, sobre os códigos de receita, né? A DIRF, na folha de pagamento, ela gera os principais códigos de receita, que é o 0561, que é referente ao rendimento de trabalho salariado, o 0588, que é referente ao rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, e hoje, para o RM, no caso a folha de pagamento, para ela identificar esses funcionários sem vínculo empregatício, é identificado pelo tipo de funcionário, sendo ele o A, ou então o tipo D, que é diretor, mas também o vínculo RAIS 7, em categoria CFIP 11 ou 5. No caso do funcionário ele ser somente do tipo D, ele não é identificado, ele não é levado no registro 0588, sendo levado todos os seus rendimentos dentro do registro 0561. Também temos o código de receita 3533, que identifica os funcionários que recebem proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos pela Previdência Pública, né? E aí, hoje, para esses rendimentos desses funcionários serem levados nesse código de receita, além de identificar que eles são aposentados, é necessário também marcar um parâmetro dentro do cadastro do funcionário que o usuário ele informa que ele deseja levar remuneração desse trabalhador dentro desse código de receita. Também geramos o código de receita 3562, que é referente à declaração de rendimentos de PLR, né, participação de lucros nos lucros ou resultados, e o código de receita 1889, que é referente à declaração de RRA, né, rendimentos recebidos acumuladamente. Sobre os eventos. O sistema hoje, o processo da DIRF hoje, ele leva todas as remunerações através dos eventos. Então, os eventos hoje é o mais importante para a geração da DIRF, né?
E aí, no caso, ele verifica se é um provento, se é um desconto, as incidências, códigos de cálculo, etc., para fazer toda a verificação de qual valor realmente vai levar e em quais campos, né? Como regra geral, né, todos os proventos, eles têm que incidir em IR, né, sendo IR, IR de férias ou 13º para ser levado na DIF, e também é necessário que eles incidam em forma de rendimentos para que eles saiam no informe de rendimentos aquele evento. E aí, se caso, por exemplo, algum evento ele não tiver saindo na DIF e não tiver saindo no informe de rendimentos, uma dica, né, para os usuários é verificar se, no caso, aquele valor, o evento, ele não está marcado para sair no informe de rendimentos. Também, os descontos que tornam os cálculos, eles são deduzidos da base que compõe a DIF, a base de IR, né? Então, por exemplo, se eu tenho um evento lá que é dias trabalhados, ele incide em IR, mas eu tenho faltas que se torna IR, na hora de gerar a DIF, ela já faz essa verificação, né? Essa consistência das incidências marcadas no evento e leva o valor, no caso, subtraindo o que ele está estornando ali, né? Leva o valor do provento menos o valor do desconto. Só o fato de ter um evento de desconto, se eles não estornarem, eles não serão deduzidos da base que compõe o IR, né? Outra dica também que nós temos é com relação ao adiantamento, né, do Código de Cálculo 334, para as empresas que trabalham com regime de caixa, né? Geralmente você paga o adiantamento, né, no mês, com caixa no mesmo mês da competência e seu respectivo desconto, que seria do adiantamento, com o caixa do próximo mês, mas a competência do fato gerador sendo o anterior, né? E aí, nesses casos, o evento, por exemplo, do Código de Cálculo 34, ele incida em R, obrigatoriamente o desconto deverá ser dedutível de IR. Isso para fazer essa compensação de caixa. E aí, um outro ponto também que tem que ser observado na hora de gerar a DIF com relação aos eventos é com relação à data de pagamento, né? Porque, por exemplo, se eu tenho os eventos que são gerados na competência de janeiro, mas a data de pagamento ela está em fevereiro, esses eventos eles irão ser informados na DIF correspondente ao mês de fevereiro. E aí, uma coisa que tem que sempre observar é com relação à competência 12, e com caixa mês de janeiro, porque a competência 12 geralmente era referente ao ano anterior, mas se o caixa tiver janeiro, ela vai sair no ano correspondente ao mês do pagamento e não a competência. E as férias também. Geralmente as férias elas são pagas a 2 dias antes, né, do início das férias, 2 dias úteis antes, e aí num caso, por exemplo, de um funcionário que tira férias dia 1 de janeiro, o seu pagamento será antes do dia 26 de fevereiro, deverá ser feito antes do dia 26 de fevereiro, e esses valores, eles serão informados na DIF no mês de fevereiro, e não de março. Agora nós vamos falar também um pouquinho com relação à pensão alimentícia, né? Hoje, o sistema ele valida o valor que está na ficha financeira do funcionário e verifica com o valor da movimentação da pensão alimentícia. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu tenho um evento de desconto de pensão alimentícia na ficha financeira, por exemplo, com o código de cálculo 13, e a DIF ela pede, né, que envie esses valores detalhados por dependente. Então, por exemplo, se eu tenho o valor de R$100 na ficha financeira, obrigatoriamente a minha movimentação de dependente, mesmo se eu tiver mais de um, a soma deles tem que ser R$100, conforme está na ficha financeira. Caso esses valores eles sejam diferentes, na hora da geração da DIF, irá emitir uma mensagem falando que esses valores eles não estão consistentes, né, que o valor estão divergentes entre a ficha financeira e a movimentação. Porém, isso não irá impedir de gerar a DIF, né? E aí, nesse caso, o usuário deverá verificar a movimentação de dependente e fazer o ajuste lá na movimentação do dependente, né, dentro do cadastro de dependente, para que não ocorra essa divergência de valores. Com relação à previdência privada, né? Nas informações
específicas da Coligada, nós hoje temos uma aba lá, né, onde que o usuário ele pode informar as informações de previdência privada. Dentro dessas informações, né, tem os tipos de previdência lá, né, os rendimentos tributáveis, lá, dedução de FAP, previdência privada, fundo de investimentos, que no caso o usuário ele informa ali a entidade correspondente ao tipo de previdência ali privada, e informa os eventos que são relacionados no caso, aquele desconto. No caso de 13º, caso ele também tenha esse desconto para o funcionário, dentro da mesma tela e sendo para a mesma entidade, dentro da mesma tela ele informa o evento e marca o parâmetro 13º, que aí essa dedução ela será gerada dentro do respectivo campo de 13º e não de folha, e não dos rendimentos mensais, né? E com relação ao estorno, né, caso tenha algum estorno para ser feito dessa previdência privada, né, algum pagamento que foi feito indevidamente está retornando para o funcionário, quando ele for informado nessa tela das informações de previdência complementar, deverá marcar também a opção subtrair valor, mesmo sendo um evento de provento, para que esse valor seja abatido do desconto total do funcionário. Funcionários transferidos, né? Hoje, o RM ele tem um conceito de transferência, né, de funcionários, onde que ele trabalha incluindo um novo registro para aquele funcionário, né, uma nova chapa para aquele funcionário. E aí, né, nessa inclusão de registro, você tem a opção de transferir ou não a ficha financeira. No caso de um funcionário, por exemplo, que ele foi transferido no dia 1º de uma competência e ele teve pagamentos da competência anterior, onde o caixa era dentro do mês da competência que ele foi transferido, esses eventos eles não são levados na DIRF. E aí, para esses casos onde ele quer que esses eventos sejam considerados na chapa transferida, é necessário marcar o parâmetro, considera a movimentação de competência anterior para transferidos. Conforme o exemplo ali, né, um funcionário que ele foi admitido dia 1/8/2000 e ele teve a transferência dia 1/5/2020, ou seja, ele vai começar numa nova filial dia 1/5/2020 pelo motivo de transferência sem ônus. No registro antigo, na competência 4, ele recebeu verbas com data de pagamento para o mês 5 de 2020. Essas verbas elas não são consideradas no registro atual, pois está em competência anterior à transferência. Então, para que esse registro de pagamento do mês de maio seja considerado no novo registro, é necessário marcar esse parâmetro, considera a movimentação de competência anterior para transferidos. Outra coisa também é com relação à assistência médica, né? Que hoje a DIRF ela orienta, né? Obriga a informar esses valores também detalhados por dependente, né? E aí, nesse caso, hoje nós temos, quando o funcionário ele não tem dependente, o valor que ele pega é o que está todo na ficha financeira do funcionário, conforme parametrizado na DIRF, né, com relação ao operador de saúde, os eventos relacionados àquele operador de saúde. Caso ele tenha dependentes e necessite discriminar esses valores por dependente, é necessário preencher o histórico de assistência médica relacionada ao funcionário, informando o valor de cada dependente, né? Caso ele não tenha esse preenchimento já realizado do ano anterior, né, do ano de 2020, esses valores eles não são preenchidos de forma automática, retroativos, né, devendo ser necessário que seja feito de forma manual ou via importação de dados da folha de pagamento. Com relação ao reembolso de plano de saúde, né? Hoje as empresas, elas lançam esses valores de títulos de reembolso de plano de saúde na folha de pagamento, elas precisam informar o nome e CPF do prestador de serviço do valor do reembolso, né? Hoje, esse reembolso é aquele reembolso que, por exemplo, você vai fazer uma consulta médica particular, né? Não pelo seu plano de saúde, né? No caso, o colaborador,
E aí o plano de saúde ele reembolsa o valor daquela consulta, né? E tem alguns casos em que as empresas elas fazem essa intermediação pagando o funcionário aquele valor do reembolso e depois recebem da operadora de saúde. Então, esse valor ele é creditado na folha de pagamento e não direto para o funcionário. Nesses casos, nós temos um processo, né, que é de atualização do reembolso, né, para a operadora de saúde, onde que ele informa qual que é o código do evento que será pago, qual que é a assistência médica daquele funcionário, ou seja, assistência médica que está pagando aquele reembolso, e a entidade do prestador de serviço, ou seja, aquele prestador qual o empregado ele fez, no caso, a consulta médica, por exemplo. Nisso ele informa, né, o valor por funcionário ali, né? Hoje nós temos um processo que ele pode fazer isso de forma um pouco mais global, no caso de, por exemplo, ser a mesma entidade, o mesmo operador e o mesmo evento, né, para vários funcionários. E também temos a opção também de fazer funcionário por funcionário, né, individual por funcionário, onde que esse anexo ele fica, né, associado ao funcionário, né, dentro de anexo, movimento, reembolso, operadora de saúde. Quando o processo é feito de forma global, esse anexo também é preenchido através daquele processo, né? E aí, caso o usuário ele precisa fazer algum ajuste com referente ao reembolso desse colaborador, ele pode fazer direto no anexo, não precisando rodar todo o processo global. Com relação ao RRA, né, hoje o módulo folha de pagamento tem a opção de fazer os lançamentos desses eventos de RRA de forma automática pelo sistema, onde que ele faz o cálculo e o preenchimento dos valores no histórico do RRA. E caso a empresa ela não tenha realizado esse processo de pagamento de RRA através do módulo folha de pagamento, também tem a possibilidade de atualizar as informações referente à tela de histórico de RRA. Dentro dessa tela essa tela de atualização do histórico do RRA, né, tem as informações necessárias da DIRF, como a identificação do pagamento, a natureza do RRA, dados do advogado, o número do processo e o valor das ações de despesas judiciais. Realizando também esse processo, caso ele necessite fazer realizando esse processo, ele vai preencher automaticamente o histórico do RRA, e caso ele precise fazer alguma manutenção específica para algum funcionário, poderá editar esse histórico. Com relação à pensão alimentícia de RRA, né, ela não é preenchida através daquele processo automático, sendo necessário que nesse cenário, o usuário ele informe o detalhe da pensão alimentícia para cada funcionário. Quando o processo ele é feito pela folha, esses detalhes da pensão alimentícia de RRA são preenchidos automaticamente no movimento de pensão do dependente. Mas quando ele é feito de forma externa, que é utilizado aquele processo para preencher os dados do RRA, ele não é preenchido. Então, nesse caso, é necessário ele acessar o histórico de rendimentos recebidos acumuladamente do cadastro funcionário e editar o lançamento referente à diferença, e o sistema irá trazer todos os dependentes com incidência de pensão e irá informar os valores de acordo com cada dependente. É necessário fazer esse ajuste, né, do detalhe de pensão de dependente, porque senão o mesmo não será levado na DIRF. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a emissão da DIRF no produto folha de pagamento. Essa é a tela principal, né? A primeira tela quando você entra na DIRF, né? Nela você informa a competência inicial, final e o ano de geração da DIRF, né? O ano calendário da DIRF, né? Também temos a opção, né, de gerar, através desse processo, a DIRF em arquivo, que é o arquivo que será importado dentro do programa da Receita. A DIRF para conferência, que é um relatório que nós temos para auxiliar, no caso, as pessoas do RH, né, os operadores que irão gerar a DIRF para conferir os valores, né,
que estão sendo gerados ali, e o informe de rendimentos, que também é um relatório da Receita Federal, né? Que esse informe ele também serve para ser enviado para os funcionários. Com relação à DIF para conferência e o informe de rendimentos, hoje nós já temos os relatórios disponíveis no nosso book padrão, e é necessário importar esses relatórios dentro da estrutura de relatórios do RM, né? Com relação a alguns parâmetros, né? Esse parâmetro eu já falei lá atrás, que é considerar a movimentação da competência anterior para transferidos. Esse parâmetro, ele só funciona quando a transferência é no primeiro dia do mês. Aí, conforme o exemplo lá que eu falei lá, né? Isso é para quando o funcionário ele teve a transferência no primeiro dia do mês e ele teve pagamentos da competência anterior, qual ele pertencia a outra filial, mas com caixa no pagamento no mês da transferência, para serem considerados na filial atual. Também tem com relação aos números de dependentes, né, que quando você faz a transferência, você tem a opção de transferir os dependentes. Uma vez que esses dependentes eles estão em ambas as chapas, eles podem ser considerados 2 vezes na DIF, e ficando com um valor de dedução e duplicidade. E aí, nesse caso, temos essa opção, né, caso não queira desmarcar o parâmetro que ele incide em IR, em pensão, etc., você marca esse parâmetro, porque aí o valor de dedução ele não irá no caso, para a chapa, não irá 2 vezes, né, para o mesmo funcionário. Também temos as opções de seleção da DIF, né, de acordo com o que a DIF pede, né? Aí você tem a opção de gerar a DIF somente os funcionários com IR, ou seja, ele vai verificar se o funcionário ele teve algum desconto de IR durante o ano informado ali, na competência ali. Caso ele teve algum desconto, ele irá levar somente esses funcionários. Funcionários com IR ou recebimentos acima de 6 mil, ou os assalariados com rendimentos acima de 28.559, então, mesmo se o funcionário ele não teve desconto de IR, mas ele se enquadra no recebimento acima de 6 mil de Prolabore, ou assalariados com rendimentos acima de 28.559,70, ele vai considerar esses funcionários no arquivo da DIRF. E também temos a opção todos, que aí ele gera para qualquer funcionário, independente se ele teve desconto ou se ele se enquadra em alguma daquelas regras. Caso o funcionário ele não tenha nenhum valor, né, não será gerada a DIRF em arquivo para esse funcionário. Também tem a opção da localização, né, que é onde você informa o local onde será gerados os arquivos, né, tanto a DIF em arquivo, conferência ou um informe de rendimentos, né. E aí, no caso, é só mais uma dica mesmo, que é importante o usuário verificar se no caminho que ele passou ali, por exemplo, um caminho de rede, ele possui permissão para leitura escrita. Caso ele não possuir, né, vai gerar um erro, mas é um erro de escrita naquela pasta, naquele diretório onde ele informou. E aí ele tem que verificar, no caso, internamente com a TI dele, para dar permissão para ele para esse diretório. Agora eu vou falar um pouquinho dos parâmetros de coligadas, né, que são os parâmetros específicos para coligadas. Hoje a DIF ela é multicoligada, né, então você consegue gerar para N coligadas, no caso de empresas que trabalham com mais de uma coligada. E dentro, para cada coligada, você pode determinar o seu grupo de parâmetros, né, de regras, de acordo com a necessidade, né, de cada cliente, não sendo necessário, obrigatório, utilizar as informações genéricas para todos, né, da primeira tela. E aí, um dos parâmetros específicos que nós temos, diferente do que foi apresentado lá, é usar o filtro de seleção ao gerar DIRF em arquivo,
que acontece hoje? Quando eu marco para gerar, por exemplo, apenas com IR ou com IR rendimentos acima de 6 mil, ou assalariados com rendimentos acima de 28 mil para DIRF em arquivo, mesmo eu informando, por exemplo, uma chapa, um CPF, uma fórmula de seleção, ele gera para todos os funcionários que estão de acordo com essa regra. E não, então, ele ignora o filtro de seleção de funcionário que eu coloco aqui. Aí, o que acontece? Tem casos que, às vezes, o cliente ele encontra um valor inconsistente que precisa verificar, e aí, para ele não precisar gerar para todos os funcionários, nós criamos essa opção, que aí ele gera somente para aquela chapa, para aquele funcionário, que é usar o filtro de seleção gerar DIRF em arquivo. Esse filtro, ele só funciona se tiver marcada a opção todos. E aí ele vai obedecer conforme a chapa que foi informada, ou o filtro, né, que foi informado ali em cima. Também temos a opção de forçar sessão centralizadora. Esse recurso ele foi disponibilizado para atender clientes que não têm uma sessão centralizadora, ou no cadastro de sessão, ou também para aqueles que têm mais de uma sessão com um dígito só, igual o exemplo mostrado ali, né? Lembrando que a DIRF ela sempre tem que ser gerada com a quebra de uma interrogação só, que é a quebra de empresa. Então, ele, por exemplo, no meu exemplo ali, né, eu tenho uma seção com dígito 1, né, que seria a centralizadora matriz, e depois tem com dígito 2. Aí, no caso, eu informo ali forçar a seção centralizadora, informo, por exemplo, o dígito 1, e aí todos os funcionários eles serão informados na matriz, no CNPJ, no caso da matriz, e não da filial 2, mesmo se eles forem alocados na filial 2. Outro destaque aqui também com relação aos parâmetros da DIRF é com relação ao indicador de assistência à saúde, plano coletivo empresarial, né? Hoje, para você levar essas informações, mesmo se tiver todo o histórico preenchido, as informações de assistência médica preenchida na DIRF, os eventos todos lançados certinho em tudo, é necessário marcar essa opção de indicador de assistência saúde, como existe pagamento de valor pago pelo titular independente do plano de saúde. Se ele tiver com opção 1, ele não irá gerar essas informações para a DIRF. E também tem o indicador de recebimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior, né? Hoje também a gente envia essa informação para a DIRF, tem toda uma configuração, né? Que eu até coloquei o link do TDN ali, para fazer um passo a passo para enviar essas informações. E aí, no caso dessas informações, feita toda essa configuração, esses rendimentos, eles não são informados no Código de Receita 0561. Aí a Milena ela até colocou a documentação aí, o PPT da DIRF-I, e essa documentação ela está lá. Caso vocês queiram, tenham dúvidas e queiram saber mais sobre esse processo, né, de rendimentos pagos no exterior, vocês podem acessar lá, que tem todo um passo a passo lá de como fazer a configuração na folha de pagamento. Também tem os eventos de restituição de IR, né, um campinho ali para informar. Esse campinho é para informar os eventos de restituição de IRRF, que não foram pagos no Código de Cálculo 122, né, para que eles possam ser deduzidos, né, da base de IR do imposto de renda. E também tem com relação ao 13º pago à Previdência sobre licença maternidade, né, que esse campo ele é para informar, né, para as empregadas gestantes que teve afastamento entre 99 e 2003, ou para segurada empregada doméstica, contribuinte individual e trabalhadora russa ou segurada especial. Também temos uma ferramenta dentro da DIRF, que é o log da DIRF, né?
Nessa ferramenta, você marcando ela, né, para gerar o log da DIF, você informa uma chapa. Nesse caso, ele é individual, né, então ele é por chapa, né, do funcionário. Então, mesmo que você esteja gerando para a sua base inteira DIF, ele só vai gerar de acordo com a chapa informada ali. E esse log, ele é uma ferramenta, assim, muito bacana e até necessária, porque ele vem trazendo os passo a passo dos cálculos que ele fez para gerar a DIF, né? Todos os eventos que ele considerou como provento, menos os descontos, os que ele fez os estornos, o mês de pagamento, caixa. Então, por exemplo, caso encontre alguma divergência, não esteja encontrando o valor correto, vocês podem utilizar dessa ferramenta, né, para verificar o que a DIF está considerando naquele momento de gerar ali, até mesmo para verificar se tem algum erro, alguma inconsistência na ficha financeira, ou algum erro até mesmo no próprio produto, né. E também, por último aqui, a emissão do informe de rendimentos, né? Hoje nós temos a opção também, quando você marca a opção lá de informe de rendimentos, né? Nos parâmetros específicos da coligada, ele aparece essa opção aqui, informe de rendimentos, aí repare que não aparece as outras opções, no caso a outra opção aqui, né? Que é DIRF em arquivo e log da DIRF. Nesse caso aqui, ele tem essas opções para gerar um informe de rendimentos, né? Uma das opções é a opção de gravação, onde que você seleciona isso, ele envia para uma tabela do sistema, que é a PDIRF. Através dessa tabela são gerados os relatórios da DIRF, né, do gerador de relatórios, até mesmo para o RM Portal. Temos a opção também do envio de e-mail, né, que você pode gerar a DIRF, no caso o informe de rendimentos, e enviar para o e-mail do funcionário, né, ele vai verificar o e-mail cadastrado no funcionário e vai enviar, e caso você queira identificar um remetente diferente, você também pode colocar ali o e-mail do remetente, para ele não pegar o que está configurado, por exemplo, nos parâmetros globais do RM. Também temos a opção de fórmulas ali de mensagem, né? Que você pode incluir alguma fórmula, por exemplo, querer detalhar um evento ou um valor para os funcionários que foram pagos. Você pode colocar, por exemplo, nessa fórmula de mensagem que ele irá sair no informe de rendimentos para o funcionário. E agora eu vou falar um pouquinho de dicas e soluções, né, de algumas demandas, né, muito recorrentes que nós temos no nosso atendimento, né. O primeiro incidente que nós vamos falar é quando os valores de assistência médica não estão saindo na DIRF, né. Uma primeira possível solução é verificar, né, se aquele parâmetro indicador de assistência médica coletivo e empresarial ele está como opção 2, que é que existe pagamento pago pelo titular ou dependente do plano de saúde. Caso ele esteja com opção 1, não irá sair as informações, mesmo que exista toda a configuração no ORM. Outra possível solução é verificar na aba operadora de assistência à saúde, dentro dos parâmetros da coligada, né? Se está configurado corretamente a operadora de saúde, os eventos, e se esses eventos eles estão relacionados àquele funcionário. Uma terceira também possível solução, é verificar o histórico de assistência à saúde. Isso porque, quando você gera para o titular, ele verifica a ficha financeira. Então, ele leva o valor que ele encontra na ficha financeira e leva para o titular, caso não tenha o histórico de assistência à saúde. Se existir esse histórico de assistência à saúde detalhado por dependente, ele irá levar esse valor para o dependente e irá bater do total que ele encontra na ficha financeira do funcionário, né? Então, vamos supor que o funcionário ele teve um valor de R$100 de desconto lá, mensais lá de assistência médica. E aí, ele tem um dependente que ele tem um valor de desconto de R$40, se ele não discriminar nesse histórico aqui, não colocar os valores de cada mês relacionado ao evento e ao dependente, quando ele gerar a DIF, ele vai gerar os R$100 totais para o funcionário, mesmo que ele tenha discriminado em 2 eventos, e esses 2 eventos eles estejam dentro daquela tela de configuração de operadora de saúde. Ele só vai informar discriminado se ele encontrar esse valor aí. E aí, nesse histórico, aí nesse caso, ele vai informar R$40, por exemplo, para o
o dependente e R$ 60 para o titular. Um outro incidente que também chega um pouco para a gente é com relação ao registro de ANS, né? Que em alguns casos, às vezes, ele não é levado ou é levado incorretamente. Aí o que a gente pede para verificar é no cadastro de operador de saúde se o registro está cadastrado corretamente, se está sem hífen. Esse registro, se ele estiver incorreto, a DIF ela acusa erro, né? E não deixa você validar o arquivo. Outra dica também é com relação aos valores de ficha financeira, que não foram considerados na DIF, né? E aí são vários passos que a gente sempre pede para verificar. Um é conferir com relação à admissão, demissão e transferência do funcionário, porque hoje, para você gerar a DIF, ele faz essa consistência dessas datas. Então, por exemplo, igual no caso do funcionário transferido, o funcionário ele foi transferido a partir de dia 1/5. Mas ele tem eventos que são anteriores, no caso, no registro anterior dele, que foram movidos para a nova chapa, né, novo registro, com data de pagamentos anteriores à transferência. Esses eventos, eles não vão ser considerados. Outro passo também para se verificar é verificar se existem esses eventos referentes na ficha financeira a data que está sendo gerado. E aí entra no caso aquela dica que eu dei com relação à caixa competência, porque muitas das vezes, por exemplo, você está na competência 12, mas o caixa é mês 1 e aí ele não entra para o pagamento. No caso do mês 12, e aí vai entrar só para o próximo ano, né? E aí ele não entra naquele mês lá e isso gera um pouco de dúvida também em alguns clientes, né? Então é necessário sempre verificar a data de pagamento com relação ao período que está gerando a DIF. Outro passo também para verificar também é com relação aos números de meses informado, manter número de meses na ficha financeira quando você faz a liberação de competência, né? Ou a transferência de ficha financeira para ficha financeira complementar. Quando você faz tem essa configuração ali, por exemplo, para manter 6 meses, em alguns casos, alguns clientes têm, sempre quando você for fazer a liberação, ele vai sempre manter os 6 últimos meses, por exemplo. Quando você for gerar DIF, caso esses eventos não estejam na ficha financeira e estejam na ficha financeira complementar, eles não serão considerados. Então, será necessário fazer a restauração da ficha financeira complementar para a ficha financeira, dos períodos, né, dos meses, competências referentes à DIF daquele ano. Um quarto passo também é verificar se houve transferência e se ele está marcado para considerar meses anteriores à transferência, para levar os valores, né, de pagamento da DIF anterior à transferência. E o quinto passo é verificar se está sendo utilizado o filtro por chapa na emissão, porque a DIF hoje ela acumula por CPF e o ideal seria por chapa ou por pessoa. Então, muitas das vezes o valor não bate, mas dá um valor maior e você está conferindo, por exemplo, com um único registro, porém você tem 2 registros daquele funcionário, no caso, por exemplo, de múltiplos vínculos, de um múltiplos vínculos, ou um funcionário que, por exemplo, ele tinha um registro de alguma função e ele foi demitido e depois retornou. Então, hoje a DIF ela trabalha sempre com CPF, caso você não utilize nenhum filtro ali, né? Outro incidente também é para os funcionários que recebem prolabore e sejam levados na DIF, com natureza de rendimentos, definida como rendimento trabalhador sem vínculo, sendo que o correto seria rendimento de trabalho salariado. Ou seja, eu tenho funcionários com prolabore, né? E eu quero que eles saiam com o código de receita 0561. Porém, eles estão sendo gerados no código de receita 0588, né? E aí, o que a gente pede para verificar? O tipo do funcionário, né, de acordo com aquelas regras que eu falei lá no início, lá, né, se ele é do tipo A ou se ele é do tipo D e a categoria dele, CFIP, é 1 ou 11, ou se ele está com tipo normal. E aí, no caso, para ele sair com a categoria com o código de receita 0561, ele não pode ser do tipo A e nem do tipo D com a categoria 1 ou 11.
Um outro incidente também é na hora de gerar a DIF ou informe de rendimentos, que pode aparecer, por exemplo, uma mensagem falando assim, os seguintes funcionários não foram relacionados porque não possuem rendimentos abaixo de 28.500, 59,70, ou não tiveram IR. Isso daí é um log, né, de aviso, porque você manda gerar para toda a base, mas você vai ter funcionários que eles não se enquadram nessa regra ali do parâmetro selecionado. E aí, nesse caso, ele só emite um log para você, não gera esses funcionários, só para que você possa saber que esses funcionários eles não estão ali na DIF. E aí, o usuário ele tem que verificar se realmente tem a necessidade ou não de enviar esses funcionários, né, para a DIF. Outro incidente também que nós temos, né, com relação à mensagem, os valores da ficha financeira não confere com movimentação de pensão, e aí, nesse caso, é necessário verificar se o valor do evento de desconto de pensão alimentícia, ele está batendo com os valores que foram discriminados por dependente, né, na aba movimentação de dependente do cadastro de dependente, porque hoje a DIF ela faz essa consistência de valores, né, para gerar, ela não impede a geração, mas ela faz essa consistência. E no caso, por exemplo, que tenha lançado os eventos que são informados na folha, né, de pensão alimentícia judicial, por exemplo, o Código de Cálculo 53. Mesmo fazendo o lançamento pelo processo, por exemplo, do grupo de eventos, esse evento ele não é inserido na movimentação de pensão do dependente, sendo necessário que o usuário insira de forma manual essa movimentação no cadastro do dependente. Outro incidente também é com relação aos valores da ficha financeira, não confere com a movimentação de pensão alimentícia, né? O mesmo, né? Que aí é também verificar com relação, por exemplo, se os funcionários eles foram transferidos com pagamento de férias dentro da competência que ele foi transferido, né? Quando você faz essa transferência assim, com um funcionário que teve pagamento de férias, né? Hoje, no processo de transferência, tem um parâmetro que fala transfere a movimentação do mês atual. E aí, nesse caso, para a chapa ativa, ele irá lançar o evento com código de cálculo 338, que é pensão de férias transferida para outra filial, com a data de pagamento com a data da transferência. Neste caso, ele não faz o ajuste no cadastro de pensão, né, do funcionário na movimentação do dependente, né? Movimentação de pensão do dependente, não faz esse ajuste lá, sendo necessário também fazer esse ajuste na movimentação de forma manual. E, por fim, né, um último incidente é com relação ao informe de rendimentos, ele não está aparecendo no portal, somente de anos anteriores, ou então nenhum. E aí a gente pede para verificar essa configuração, né, do limite de visualização dentro dos parâmetros de grupos de acesso do portal, onde você define o ano de início de visualização e o ano final, né? Para que no caso dos usuários de portais, né, os colaboradores que acessam o portal para baixar, por exemplo, seu informe de rendimentos, eles consigam visualizar do ano de 2020, né? Aqui tem um link, né, do nosso TDN com algumas dicas, algumas regras, orientações de como fazer aquelas parametrizações, como histórico de assistência médica, pensão, RRA. Esse link ele já está disponível, né, lá no TDN lá para que os usuários eles possam acessar. Também a gente divulgou ele na comunicação do PET que foi publicado no dia 20, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte, com o nosso atendimento, que eles irão orientá-los. No mais, eu agradeço a atenção de todos e agora eu vou passar a apresentação para o Rodrigo, né? Isso mesmo. Quer que eu passo aqui, Sheila? E eu ponho ele como apresentador. Aí eu quero. Depois eu desligo aqui. Tá bom, peraí.
Prontinho, o Rodrigo já está como apresentador. Obrigada, Shirley. Obrigada. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Estão me escutando? Perfeitamente. Só a sua apresentação que não está ainda no modo apresentação. Tá ok. Certo? Não, ainda continua sem estar com a apresentação. Você está com 2 monitores? Sim. Então, eu acho que você tem que ir lá e compartilhar o monitor 2. A sua apresentação, na hora que você coloca o modo apresentação, ela tende para o monitor 2? Tela do monitor principal 2, né? Isso. Tá ok. Agora já tá marcado aqui. Continua não aparecendo, tá? A gente está no seu PT normal. Vai na ferramenta, né? Lá no compartilhamento, mostrar tela. Aí você vai clicar. Agora você está mostrando a tela da DIF, lá do TDM. Vai na ferramenta compartilhando. Na ferramenta do Google. Tá? Naquela abinha compartilhando, aí vai abrir uma aba. Mostrar, aí você coloca mostrar a sua tela. Aí você coloca o monitor 2. Mostrar a tela, aí é que eu seleciono a tela, né? Agora foi? Não. Você está colocando para poder apresentar, porque está aparecendo ele como os slidezinhos do lado. Clica lá embaixo para ele poder colocar apresentar. Aqui no PPT aqui mesmo, Isso mesmo. Isso. Ok. A gente está vendo o modo apresentador. Foi, Rodrigo. Agora sim. Obrigada, Rodrigo. Nada. Boa tarde a todos, pessoal. Me chamo Rodrigo Teixeira Nunes. Sou analista de suporte da equipe de RM Fiscal. Estou na TOTUS desde novembro de 2018. E vamos aqui apresentar para vocês algumas alterações que tiveram, né? Que foram poucas, foram as mesmas relacionadas do ano passado também. E vamos demonstrar também para vocês algumas parametrizações para geração da DIF no fiscal. Ok? Então a nossa agenda aqui é a introdução à DIF. Depois nós vamos ver quais são as versões para geração da DIF 2021. As alterações relacionadas à DIF 2021. E vou demonstrar para vocês no sistema os principais registros gerados na DIF do fiscal. Ok? E depois a gente abre o canal para dúvidas caso surjam. Como já foi falado pela Milena, né, trata-se de uma obrigação que todas as empresas devem apresentar à Receita Federal, independente da forma de apuração do referido tributo. Ela carrega consigo os dados relativos a retenções, aos pagamentos e créditos de imposto de renda retido na fonte. Por ser considerado uma obrigação acessória, a empresa que não enviar a DIF até o prazo previsto pela legislação pode sofrer multas e demais sanções a serem aplicadas pela Receita, né? Então, o prazo para entrega da DIF, como já foi falado pela Milena, da consultoria de segmentos, né? No dia 26 de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. Então, vamos nos adiantar aí para que a gente consiga entregar a DIF no período correto, né? As versões para geração da DIF 2021. A DIF está disponível nas versões no PET 12, na versão 12.127, PET 321 ou superior. Na versão 12.128, PET 232 ou superior. E na versão 12.129, PET 165 ou superior. Aqui não está informando, mas também na versão 12.131, a partir do PET 100, também já gera a DIF 2021 também.
alguma das alterações, o campo de ano referência ele foi alterado para 2021, como default na tela de geração da rotina. O campo de ano retenção ele também foi alterado como default na tela de geração da rotina. E o campo 6, o identificador da estrutura do layout, que também está disponível na tela de geração da rotina, também foi alterado para o valor VR4QLM8. Então, esse aqui é a estrutura do layout correto para que você consiga gerar a DIF 2021 com o layout correto. Agora eu vou demonstrar para vocês algumas situações, as que mais ocorrem aqui para a gente no fiscal. Tá ok? Os registros que são gerados com maior frequência no fiscal. Dentro do sistema RM fiscal, você consegue ter a origem dos dados por dois aplicativos, ou pelo RM Liber ou pelo RM Fluxos, podendo algum dos impostos de renda, ou pessoa física ou pessoa jurídica, podendo ter suas origens de diferentes aplicativos. Primeiro, eu vou demonstrar para vocês com a origem dos dados no Fluxos, então, ou seja, no aplicativo de gestão financeira. A gente pode gerar registros referentes ao IRR para fornecedor, pessoa física. Então, aqui eu vou abrir um lançamento aqui para que vocês possam ver as principais parametrizações relacionadas ao lançamento. Então, para o IR pessoa física, ele tem que ser um lançamento cujo CLIFOR seja de pessoa física. Então, o cadastro do cliente fornecedor, ele tem que ser pessoa física. Ele tem que ter o estado informado na aba de endereço do cadastro do CLIFOR, ele tem que ser nacional. Então, ou seja, ele tem que ser um cadastro de cliente fornecedor que seja do Brasil, no caso, com a flag nacional. Baixas ou lançamentos que não tenham sido canceladas. Então, ou seja, ele só considera lançamentos que não sejam cancelados. O tipo de documento, ele tem que ser um tipo de documento que seja ou gerador de IR, ou gerador de IRRF e INSS. Ah, Rodrigo, mas como eu faço para verificar se o meu tipo de documento está com a classificação correta? O tipo de documento, a classificação dele tem que estar como gera IRRF ou gera IRRF e INSS. Se tiver com esse tipo de classificação aqui diferente de algum desses dois, esse tipo de lançamento aqui para que tem retenção de IRRF para pessoa física, ele não vai ser considerado na DIF. E o lançamento, e para ser gerado esse lançamento aqui, ele tem que ser gerado a guia de recolhimento do imposto. Então, ou seja, ele tem que ser faturado. Isso vai depender muito da parametrização que o cliente utiliza. Isso vai de acordo com os parâmetros do cliente, que tem cliente que utiliza a database para geração como emissão, baixa ou data vencimento / pagamento. Então, se o cliente utiliza pela data da baixa o lançamento de fatura, que é este lançamento aqui. Este lançamento aqui, que é o lançamento de fatura, que é o lançamento que é considerado na DIF, se ele é pela data da baixa, ele só vai ser gerado a partir do momento que você deu baixa no lançamento original. Pela data do pagamento vencimento, então ele só vai ser gerado a partir da data do pagamento / vencimento do lançamento original. Então aqui nós podemos ver que aqui eu tive, como o meu está parametrizado pela emissão, então o meu ele já gerou o tipo de documento de IRF para recolher pessoa física. Então aqui é o valor da retenção referente ao lançamento meu aqui o lançamento original. Então esse lançamento vai ser gerado na DIF. Agora, vamos falar agora do lançamento em que houve retenção e que possui o IRRF para fornecedor pessoa jurídica. Vou abrir o lançamento para demonstrar as características dele. Então vamos lá.
Nesse caso, para lançamentos com fornecedor pessoa jurídica, eles somente serão selecionados os lançamentos cujo tipo de documento seja gerador de IRRF ou gerador de IRRF e INSS. Então, entra naquele mesmo caso da classificação do documento, que deve ser verificada também. O tipo do cliente fornecedor, ele tem que ser um cliente fornecedor do tipo pessoa jurídica. Então, na aba do cliente fornecedor, do cadastro do cliente fornecedor, ele tem que estar marcado que ele é pessoa jurídica. Esses lançamentos eles não podem estar cancelados. Então, esse tipo de lançamento ele não pode estar cancelado, ele só considera lançamentos que estejam ativos, baixados e lançamentos que não estejam cancelados. E conforme, igual o lançamento que teve retenção para pessoa física, o lançamento para pessoa jurídica também, ele só vai ser gerado na DIF aqueles lançamentos que tenham sido gerados a guia de recolhimento do imposto. Então, ou seja, mais uma vez aí vai depender do parâmetro que você está utilizando e ele só vai ser gerado caso essa guia do recolhimento do imposto aqui, quando ela for gerada. Então, no meu caso, como ela está permissão também, assim que eu já crio o lançamento financeiro, ele já automaticamente já gera a guia de recolhimento do imposto para o IRRF pessoa jurídica, com os dados com origem no fluxos. Agora, um dos lançamentos que muitos clientes nossos têm é os lançamentos em que houve retenções das contribuições e cumulatividade de imposto ou não foi retido. Esse aí é o famoso as contribuições sociais retidas na fonte. Então, no caso aqui das contribuições sociais, a gente tem que lembrar que as contribuições sociais só vão ser selecionados os lançamentos, né, que serão selecionados os lançamentos que tenham sido gerados com a classificação de lançamento igual a PIS retido fonte, COFINS retido fonte, CSLL ou CSRF. Esses lançamentos, eles têm que estar baixados. Então, ou seja, como a database para geração desses lançamentos referente às contribuições sociais retidas na fonte é a baixa, então esses lançamentos eles têm que estar baixados. Lançamentos que não estejam cancelados e uma característicazinha, ele vai levar a lançamentos que não foram faturados somente quando o imposto não for retido. Eu acho que são poucos os casos quando isso acontece, mas também temos esse caso também que acontece também. Aí no meu caso aqui, eu já criei o lançamento referente ao IRRF ou CSRF, né? Ele foi baixado, então aqui ele está com a data da baixa, e aqui ele gerou o lançamento a guia de recolhimento do imposto. Então aqui foi gerada a guia de recolhimento do imposto, então esse lançamento aqui é o que vai ser considerado na tela de geração da DIF lá. Quando você gerar o arquivo, é esse valor aqui que vai estar sendo considerado lá na DIF. Temos também um caso que é bem específico, que são lançamentos de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Esses lançamentos de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior, eles são controlados pelo Liber. Tá, ok? Então, esses lançamentos, ele é gerado no Liber, a guia é gerada, enviada para o Fluxus. Então, você faz aquela geração da guia, ou apuração do imposto no Liber, gera a guia, gera o lançamento financeiro dessa guia, e a partir do momento da baixa dessa guia, esse lançamento também é considerado na DIF. Ok? Vou demonstrar para vocês aqui a parametrização desse lançamento, como é que ela é realizada. Os lançamentos de rendimentos pagos a residentes domiciliados no exterior, eles são controlados pelo Liber. Então, para que esses lançamentos pagos sejam pagos a residentes domiciliados no exterior sejam gerados, você tem que marcar um campo no momento da geração da DIF,
aqui na tela de federais, DIRF, selecione o layout que você importou. Então, aqui você pode selecionar aqui as opções. Essa opção aqui, ela tem que ser marcada para que ele consiga gerar os lançamentos referentes a rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Então, esse aqui é o único lançamento, é a única opção aqui que não é de sim ou não, que ela afeta realmente na geração de algum tipo de lançamento no arquivo TXT da DIF, do fiscal. Ok? Essa opção de declarar de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior, essa opção é a única que afeta e que cria lançamentos dentro do arquivo TXT da DIF. Nesse caso, somente serão selecionados os lançamentos que no ato da baixa acumularam valor para o tributo IRRF importação, então, ou seja, quando você realizou a apuração do imposto IRRF importação, gerou a guia, gerou o lançamento financeiro da guia por fluxos e foi realizada a baixa dessa guia de recolhimento, esse lançamento será considerado no arquivo TXT da DIF. Caso existam outros tributos no lançamento selecionado, os mesmos serão ignorados, visto que somente devem ser destacados na DIF o IRRF de importação. Os lançamentos eles não podem estar cancelados, os lançamentos eles não podem ser extemporâneos, eles não podem estar estornados, ele deve ser um lançamento de entrada. Aí, uma parametrização aqui que ela tem que estar bem específica, né? Aqui, o tipo emitente ele tem que estar como empresa do lançamento fiscal. E o cliente fornecedor aqui embaixo, ele tem que ser do exterior. Então, ele tem que estar ele não pode estar no estado brasileiro, ele tem que estar num estado do exterior. Ok? Lançamentos que não sejam notas fiscais que cobertam cupom fiscal. Então, ou seja, ele não pode ter essa opção marcada. Se ele tiver marcado, ele não considera. Aí aqui eu vou demonstrar para vocês aqui na tela do cliente fornecedor, né? O país e o estado, eles são do exterior. Então, aqui não pode ser do Brasil, senão ele não considera. Para que os lançamentos referentes aos fornecedores do exterior sejam gerados, também é necessário preencher o campo data do desembaraço aduaneiro. Essa informação ela fica disponível aqui no lançamento fiscal, na aba Informações Adicionais, aba Importação. Então, aqui você tem que preencher a data do desembaraço aduaneiro e a natureza da importação ela tem que ser informada também. Para que os lançamentos referentes aos fornecedores do exterior sejam gerados, também é necessário preencher o campo data vencimento. Então, aqui no campo integrações, dados financeiros, ele tem que estar com a data vencimento preenchida. Para que os lançamentos referentes aos fornecedores do exterior sejam gerados, também é necessário criar o recolhimento entre participantes da operação no cadastro do cliente fornecedor, anexo participante, SPED contábil. Então, aqui no cadastro do cliente fornecedor, você tem que ir lá na aba Anexo Participante, SPED Contábil. E aqui você tem que criar um relacionamento entre os participantes. No meu caso aqui, o relacionamento já existe, então eu não vou precisar de incluir. No cadastro do tributo, o código de receita deve estar preenchido. Então, aqui dentro do lançamento fiscal, no cadastro do tributo, o código de receita ele deve estar preenchido para realizar a geração. Ok? Esse campo identificador do código de receita ele tem que estar preenchido. E no cadastro do cliente fornecedor, o número do NIF, situação do NIF, forma de rendimento e forma de tributação devem estar informados. Observação: a forma de tributação, o sistema verifica primeiro no lançamento fiscal no tributo IRRF importação. Então, ele vai buscar primeiro aqui da aba, a forma de tributação.
E o tipo de rendimento também, ele busca dessa tela aqui primeiro também. Ok? Então, essa aqui são as parametrizações a rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. Então, agora eu vou demonstrar para vocês como que é realizado a parametrização quando a origem dos dados tem a retenção no RM-LIBER. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês o primeiro lançamento, que é referente ao IRRF pessoa jurídica. Então, para geração da DIF, né, selecionando como origem dos dados a retenção no RM-LIBER, na tela de geração da rotina, o sistema verifica as seguintes informações. Serão selecionados os lançamentos cuja data de apuração do lançamento, data da baixa, vencimento ou emissão esteja dentro do ano retenção. Então, ou seja, aquela data base para geração lá nos parâmetros do imposto, né? Ele tem que estar aqui como ou data baixa, ou vencimento, ou emissão. Então, ele vai considerar o que está lá, aqui nos parâmetros. Lançamentos referentes a notas recebidas, ou seja, os lançamentos de entrada, cujo fornecedor possua retenção do tributo em pelo menos um dos meses de retenção. Então, ele tem que ter a retenção referente ao lançamento de pessoa jurídica em pelo menos um dos meses. Então, aí tem que ser observado se o seu lançamento ele está com a data de entrada ou a data da baixa dentro do período do ano de 2020. Aí aqui nesse caso, lançamentos cuja natureza de operação seja não fiscal. Então, nesses casos, a natureza ela tem que ser não fiscal, ou natureza de operação vinculada ao lançamento deve começar com 1933. Então, ela deve começar com 1933, aquisição de serviço tributado pelo ISS dentro do Estado, ou 2933, aquisição de serviço tributado pelo ISS fora do Estado. Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados. Lançamentos em que o fornecedor seja do tipo empresa ou cliente. Então, aqui ele tem que ser empresa ou cliente. E lançamentos que não sejam notas fiscais que cobertam cupom fiscal. Então, aqui na aba de informações adicionais e outros aqui, ele não pode estar como coberta cupom fiscal. Aí, os lançamentos que serão considerados lá na geração da origem dos dados do LIBER, eles são os lançamentos que o IRRF, o IRRF PJ, o COSIRF e também a contribuição social. Aí, nesse caso, o sistema selecionará os lançamentos que possuem tributo CSLL retido fonte, PIS retido fonte, COFINS retido fonte ou as contribuições sociais retidas na fonte. O tributo destacado no lançamento fiscal, ele tem que conter base, alíquota, valor e código de receitas preenchidos. Então, aqui no caso, o tributo, a base, a alíquota, valor e o código de receita preenchido e também o tipo de recolhimento. Quando a gente gerar esses lançamentos, eles vão ser agrupados no arquivo da DIF por código de receita, por mês e por CPF ou CNPJ do beneficiário que está sendo realizada a geração. Então, aqui nesse caso aqui que eu demonstrei para vocês aqui nesse lançamento, foi um lançamento que teve a retenção do IRRF PJ. Aqui, esse lançamento aqui é do IRRF pessoa física. Então, o cliente fornecedor aqui é uma pessoa física. Aqui na aba outros tributos, o tributo, com base, alíquota, valor e código de receita preenchidos. Só um instante que está abrindo. Esse aqui, referente ao COSIRF.
Então, lembrando que o COSIF, ele é controlado pelo Liber, então você só consegue gerar ele com a apuração realizada pelo Liber e pagamento da guia realizada no Fluxus. Então, segue o mesmo conceito do IRRF importação. Então, para a gente ter acesso agora ao layout, a gente também tem a ferramenta do TOTS compartilhamento, onde você pode estar realizando a atualização do layout. Então, aqui você acessa aqui TOTS compartilhamento, não encontrou pesquisa na TOTS e baixa o layout atualizado. Nós temos documentação para isso, caso vocês desejam aprender o processo também, a gente encaminha. Agora eu vou demonstrar para vocês como que é realizada a geração da DIF no fiscal. Primeiro você vai em obrigações acessórias, federais, DIF. Clique em avançar. Aí aqui você informa o layout atualizado, a filial inicial e a filial final. Lembrando que as informações devem ser enviadas pela filial matriz. O ano retenção já é default e o ano referência também. E aqui você marca as informações referentes de onde você vai buscar as retenções. Então, aqui a gente marca de onde o cliente ele realiza as retenções, sendo fluxos ou sendo Liber. E aqui você clica em avançar. Como eu falei, aqui é a única opção, nessa opção aqui da segunda página da geração da DIF, esta é a única opção que realmente interfere, que insere algum tipo de informação dentro do arquivo TXT. O restante dessas opções continuam as mesmas do ano passado, não teve nenhum tipo de alteração, em que aqui só vai informar sim ou não para todas as opções que estão aqui descritas. Aqui também é uma opção, caso você marque essa opção aqui, IRRF, pessoa física, autônomos que não tiveram rendimentos superiores a 6 mil, caso você marque aquela opção aqui, você pode colocar quais são os códigos de receita de autônomos que vão ser considerados, que não tiveram retenção superior a 6 mil, que você deseja considerar na geração do arquivo TXT. Aqui você informa o número do recibo da declaração do ano anterior. E referente aos rendimentos do Fluxus, aqui também tem uma informação importante. Aqui você informa qual valor você quer considerar referente às informações dos rendimentos do Fluxus. Você vai considerar o valor original ou o valor do serviço. Então vamos colocar a rotina para gerar. Lembrando também que o arquivo texto vai ser gerado no diretório de arquivos temporários parametrizado nos parâmetros de geração das rotinas legais também do fiscal. E aqui estão as informações geradas. O registro Rio, ele foi gerado porque teve um lançamento em que eu tive uma isenção na minha base de cálculo. Então, esse valor relacionado a essa isenção da minha base de cálculo, ele é levado, quando superior a 6 mil reais, ele é levado também para o arquivo da DIF. Ok? Então, vou só demonstrar para vocês como é que é realizado o registro Rio. 79. Então, esse aqui é o lançamento que ele considerou lá no arquivo TXT como registro Rio. Então, aqui ele trouxe o valor referente o valor de isenção que eu coloquei referente a esse cliente fornecedor aqui, pessoa física. Então, ele trouxe o valor da isenção da base total, a que eu não considerei para gerar o valor do IRRF. Então, essas foram as informações que foram geradas referente à DIF no fiscal.
não tivemos muitas alterações, a DIF ela continua da mesma forma, e vamos abrir o canal de chat para dúvidas aí, para caso alguém queira perguntar alguma coisa. Ô, Rodrigo, as dúvidas aqui no chat eu já respondi, tá bom? Então, tá bem tranquilo aqui. Milena, Oi, Isabelle. aí? Sim, é que tá entrando mais perguntas, você viu? Não sei se você quer falar. A Mariane mandou, falando que tentou gerar e não veio os expatriados. Não sei se isso é uma dúvida pontual, ela tem que abrir um ticket. Com relação ao RH, aí a gente tem que verificar com a Shira, não sei se ela ainda está aí. Elas estão aqui ainda. Mas entrou uma pergunta aqui do fiscal, né, Rodrigo? O Daniel perguntou se... Ele falou que ele não tem o fiscal implantado e perguntou se ele consegue ativar os parâmetros para rodar a DIRF. Você quer responder? Daniel, o que acontece? A DIRF ela vai pegar as informações do ano todo, tá? Então, os impostos que foram retidos, as guias, né? Se você conseguir fazer isso, você consegue fazer a parametrização e gerar a DIRF sem problemas. Só que você vai ter que ter todas essas informações que o Rodrigo mostrou para você do ano todo no sistema, entendeu? Se você já tem essa informação, De você ter explicado para ele, que ele pode entrar em contato com o suporte e que lá a gente tem toda a documentação especificando como é que é realizada a geração e tudo direitinho. Nós temos um TDN completo com relação à DIF. As meninas querem falar sobre essa pergunta da Mariana? Eu estou respondendo ela aqui no chat mesmo, enviando a documentação. Tá bom, então. Rodrigo, você está compartilhando a sua tela. Se você quiser parar de compartilhar, tá bom? Ô, Milena. Oi. Tem uma pergunta aqui do Vicente sobre o evento de indenização quando você demite o funcionário, né, por dispensa sem justa causa, e ele tem direito a uma indenização. Esse também, ele é enviado como para a DIRF? Então, esse daí não é aquela ajuda compensatória. O único destaque que veio na DIRF é a questão que a gente tem que declarar isso naquele campo específico em observações, especificar o que é. Sobre essa outra indenização, que seria como um aviso prévio, né? Sobre essa indenização, isso não está mencionado na DIRF. Não tem um campo próprio. Oi? Como é uma indenização e foi na rescisão, então ele tem que, com certeza não teve
incidência em imposto de renda, ele tem que informar lá naquele campo de rescisão Ok, nas verbas rescisão. indenizatórias. Então, não Mas teve ela é uma nenhuma indenização. mudança, né? Não teve mudança quanto a isso. Isso, então, ele vai declarar isso onde ele sempre declara os avisos prévios, certo? A única mudança que a DIRF trouxe agora é a questão da ajuda compensatória que tem um campo específico. A questão de indenização sobre aviso, a gente declara no mesmo lugar, não teve alteração, tá? Vicente, não tem, foi o que eu te falei, não tem mudança, tá? Você vai declarar no mesmo campo que você já declara os seus avisos indenizados na rescisão, tá? Independente de ela foi um aviso indenizado referente à MP 936 que virou lei, ela vai ser declarada no mesmo campo, tá? É verba indenizatória, aviso prévio. O que a gente trouxe de diferente aqui para vocês verem é o quê? Um campo que a DIRF colocou para a gente declarar ajuda compensatória, que aí é outra coisa, tá bom?
Wilson, realmente o som parou, mas nós estamos aqui respondendo pelo chat, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí para a gente que a gente está respondendo.
pessoal. Está dando 17 horas, né? A sala só ficou reservada até às 17, então a gente vai precisar encerrar, tá? A gente viu que tem algumas dúvidas que são pontuais, questão de a empresa, né, teve algumas filiais que foram encerradas, se isso vai direto para a DIRF, por estar sendo declarada pela matriz. Então, como são dúvidas meio pontuais, né, a questão de onde que eu vou informar cumprimentos de decisão de acordo, eu vou pedir para vocês abrirem, tá, um ticket com o pessoal do RM, porque são dúvidas mais pontuais e aí eles acabam auxiliando vocês, tá bom? Como eu mencionei, essa apresentação ela está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês, se vocês vão poder consultar elas futuramente. E a gente também vai ter a segunda rodada, tá? Caso nesse tempo aí surgir mais algumas dúvidas, vocês voltam aqui que a gente vai ter a segunda rodada, tá bom? Agradeço a Shirley, agradeço o Rodrigo, a Isabela e a Heloísa que ficaram aí como apoio para a gente, tá? Agradeço todo mundo que passou a tarde aqui com a gente. Espero vocês na próxima, tá bom? Gente, obrigada. Até mais.